Esse é o Pod Nutri, o pod da Nutri, que pode tudo. Meu nome é Bruna Alves e eu sou nutricionista. Meu nome é Nicole Alves e eu sou estudante de nutrição. E nós somos as Irmãs Nutricionistas. Juntas, nós decidimos criar o Feito por Nutris, uma comunidade de nutricionistas de consultório que quer muito mais do que só atender. Quer se conectar, aprender e transformar a sua carreira com propósito. Aqui a gente fala verdadeiramente como é viver de consultório. Bom, e tem uma pergunta bem clichê, que aparece muito em filmes e tudo mais, que é: se você pudesse tomar um café na sua área profissional com qualquer pessoa do mundo, com quem você tomaria? E eu tô com a minha pessoa, tô com a minha referência. Que delícia. Que ela é formada em administração e marketing, formada em nutrição, é mestre, é professora e coordenadora da pós-graduação Plenitude nos cursos de comportamento alimentar, psiquiatria nutricional e clínica. E esportiva. E esportiva. Casada com o Paulo Musi e mãe de 2 princesas. Essa é uma inspiração, você pra mim, Roberta Carbonari, e eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar com vocês. E acho incrível, assim, a forma como vocês conquistaram o espaço, né, na nutrição. E eu falo isso porque cada projeto, cada coisinha que a gente faz na nossa área é um espaço que a gente conquista, uma porta que a gente abre. E para mim é muito incrível ver meninas tão jovens, né, em início de carreira, em conquista de uma carreira, de uma profissão, né? Você ainda é estudante, né, Ni? E já com tanta atitude, com tanto posicionamento. Eu queria começar dizendo que eu conheci essas meninas de uma forma muito inusitada, né? Eu estava palestrando no Congresso de Nutrição Oncológica e vocês estavam na fila para conversar comigo após a palestra, né? E nesse momento elas me contaram desse projeto que elas têm, do podcast Feito por Nutris, e falaram: nossa, a gente gostaria muito de conversar com você. Eu falei: vamos marcar a data. Né? Mas o jeito e a forma que vocês se aproximaram, o profissionalismo que vocês demonstraram, o bom senso que vocês tiveram ao longo de todo o evento, a postura, fez muita diferença para dizer esse sim, né? E para estar aqui com vocês hoje. Porque a gente quer muito, a gente que está na área há um tempo, eu acho que a grande maioria das pessoas agem assim, né? Espero que todas, mas a grande maioria, pelo menos as que eu convivo, o que a gente quer é que essa nutrição continue com bons profissionais, com profissionais que desejam muito fazer acontecer. E vocês duas certamente desejam muito fazer acontecer. Então é um prazer estar tomando esse café com vocês. Com vocês. Ai, não, você é maravilhosa, né? A Marcela tem uma frase, né? A Marcela de Paula, que fala: Nutri, que segura na mão de Nutri, cresce. E você é uma profissional referência, você é um diamante, você é o diamante da nutrição. Imagina que é isso. Né? A sua luz realmente resplandece em todo mundo que está ao seu redor, né? E a gente está aqui, a oportunidade que você nos deu, realmente a sua luz resplandecendo, né, gente? Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, sejam sempre muito bem-vindas. É que a gente tá, quando elas falaram, a gente pode gravar, eu falei: vamos que eu tenho um estúdio. Vocês vão até o meu estúdio pra gente gravar? É que a gente é de Goiânia, né? Exato. A gente veio pra São Paulo. Recebidas aqui na gente. Nossa, estamos realmente muito felizes. Muito obrigada. Imagina, é um prazer pra mim, de verdade. E hoje nós queremos o seguinte: conhecer. Nós vamos dividir o podcast em 3 principais fases. Então, você é um diamante, você passou por várias lapidações, experiências. Nós queremos entender dessas lapidações, dessas dificuldades, em 3 principais fases, né? A fase ali dentro da faculdade, como estudante de nutrição, como recém-formada ali nos primeiros atendimentos, e hoje com a sua carreira consolidada. Para começar, porque você entrou na faculdade de nutrição com uma cabeça muito diferente da maioria. Então, você primeiro fez a faculdade de administração e marketing, me fugiu a palavra. Proprietária da clínica? Não, o quê? O que eu fui? Da multinacional. Eu fui empresária em uma multinacional, fui executiva em uma multinacional. Isso, aí depois você já cuidou de uma clínica de saúde também, então você já tinha esse contato com outros profissionais. Tinha um marido que já valorizava o papel do nutricionista. Sim, muito. E então você já entendia o valor disso tudo e foi para graduação. Diferente de uma pessoa que sai do ensino médio, já vai direto, né, para graduação. Sim. Então toda essa experiência e maturidade que você teve, que você desenvolveu, tem pessoas, umas nutricionistas que demoram anos para adquirir ou às vezes nem conseguem adquirir. Então a minha pergunta seria: você acha que uma futura nutricionista ou quem está começando agora no consultório, como que consegue, entre aspas, acelerar esse amadurecimento para começar a atender em consultório? Que boa pergunta.
o que acontece, né, é que eu acredito que existem coisas que são difíceis, etapas difíceis de se pular. Porque grande parte do amadurecimento vem com experiências mesmo, de vida. E algumas pessoas, né, embora muito jovens, têm uma experiência de vida que traz um amadurecimento precoce. Então, eu conheço pessoas que começam a trabalhar muito cedo, desde muito cedo assumem muitas responsabilidades, ou que se mantinham alunos muito, muito responsáveis desde a época do colégio, que tinham muito claros os objetivos que queriam ter na vida. E existem pessoas que demoram muito mais para amadurecer e que têm experiências mais escassas no sentido de passar por etapas, né? Escalar obstáculos e transpassar esses obstáculos, ganhando uma musculatura emocional, né, e de maturidade maior. Então, essa etapa, que é uma vida te trazendo experiências que te moldam e que te ensinam, é quase que impossível você pedir para uma menina de 18, 20 anos apresentar a maturidade de uma menina de 30, 35 anos. Porque algumas coisas na vida dessa mulher de 35 anos já aconteceram para que ela tivesse mudança de comportamento, de atitude, de posicionamento, de postura. Tá? Enquanto que talvez na vida dessa menina de 18, 19 anos isso ainda não aconteceu. No entanto, existe uma questão muito importante que eu acho que também vale a pena a gente mencionar. Não é só a idade, né, e tempo de anos vividos que traz postura e comportamento. São decisões, são escolhas e são exemplos. É muito fácil quando você tem 18, 19 anos e entra numa faculdade, você estar num grupinho de pessoas em que parece mais divertido estar ali. É mais leve, é mais divertido, mas não é mais eficiente estar ali. A primeira dica, gente, olha só. Então, na faculdade, nessa época de faculdade, porque eu não posso dar como uma dica que espere você ter 30 anos que você vai estar muito madura para fazer uma faculdade. Não, eu fiz a minha faculdade de administração e de marketing, eu só tinha 20. E com 23 eu assumi a gerência de uma multinacional. Né? E eu tive professores maravilhosos. Então, as minhas referências naquela faculdade, para quem eu mirava e em quem eu queria me moldar, não eram os meus colegas. Eles estavam comigo no mesmo barco. Eu queria me moldar e eu queria as referências e os exemplos daqueles que me ensinavam. Eram com os meus professores que eu tinha a maior parte das minhas conversas. Era com eles, para eles que eu dava a maior parte da minha atenção. E não para aqueles que estavam se formando comigo. Porque eu sabia que era deles que ia vir o que eu precisava para conquistar uma maturidade que eu não tinha, porque eles já tinham. Eles podiam me dar caminhos que as pessoas que estavam no mesmo barco que eu com 18, 19 anos não me dariam. Perfeito. E acho que essa percepção, essa atenção, às vezes é muito difícil da gente ter. Eu falo que hoje a gente está cheio de pessoas que falam que o sonho é ser palestrante, mas não respeitam um professor de pé à sua frente dentro de uma sala de aula. Como você quer ser palestrante? Né? Você tem um palestrante por hora dentro de uma faculdade te dando uma palestra. E você não parou para prestar atenção nisso, e você tem um sonho de ser palestrante. Você tem a chance de palestrar para os seus professores numa faculdade inúmeras vezes nos trabalhos que você tem que apresentar. Você pode olhar esse trabalho como não vejo hora de me livrar disso e passar de ano, ou é minha chance de palestrar para essa professora, que um dia será minha colega de trabalho. Perfeito. Então, esta postura frente ao que você está fazendo pode te trazer anos de uma maturidade que você, se não tivesse essa postura, precisaria de muita bateção de cabeça para conquistar, né? Você precisaria bater muitas vezes a cabeça, ou ter muitas portas fechadas para você entender o que faltou, o que precisou. Quando você convive, ouve e modela aquelas pessoas que realmente já são aquilo que você gostaria de ser, quem é o nutricionista dentro da sala? É o seu professor, não é o seu colega, é o seu professor. Ali você tem a chance de sair à frente. E você tem experiências maravilhosas. Eu falo que a minha primeira jornada científica me foi dada por uma professora maravilhosa, que hoje é minha amiga, para quem eu dou aula hoje dentro do mestrado do Centro Universitário de São Camilo. Ela é coordenadora do mestrado, eu fui aluna dela na graduação, fui aluna dela no mestrado, ela foi minha orientadora, e hoje eu dou aula para ela. Né? Mas o meu desejo de ser essa pessoa que dá aula aconteceu quando eu estava no 3º semestre e falei, eu vou para a jornada científica com esse trabalho. E ela me mostrou o monstro que ela era,
né? Também fora da sala de aula. Ela era uma excelente professora, mas quando ela sentou comigo para falar de artigo científico e de apresentação de trabalho, eu falei, gente, quem é essa mulher? Ela era toda fofa na sala de aula. Não que ela não fosse fofa no sentido de ser gentil, ela continuou muito gentil, mas era uma monstruosidade de conhecimento que eu só pude acessar por ter acessado essa oportunidade com ela. No meu estágio, eu tive a chance de elaborar um trabalho junto a Cris Rubin, que foi minha orientadora de estágio dentro do Centro Universitário São Camilo, que a gente tinha ali mais de 200 adolescentes, a grande maioria vegetarianos, não por opção pela causa animal, ou ainda por entender que seria uma forma de ter uma alimentação equilibrada, de origem vegetal, mas por necessidade, por ausência de carne na mesa. E eu tive a chance de desenvolver com esta professora um trabalho que me ensinou sobre vegetarianismo como nenhuma aula me ensinou. Mas eu abracei aquilo como não é um estágio que daqui 3 meses eu vou para outro. Né? Olha a chance que eu tenho de aprender. A gente fez um livro, a gente fez uma pesquisa com mais de 200 intervenções nesses adolescentes. E foi tão incrível a minha jornada com ela ali dentro. E ela sabia, né, que eu era formada em gestão já, em administração, tinha MBA em gestão. E quando eu terminei o estágio com ela, ela falou, olha, eu sou coordenadora da pós-graduação em gestão de alimentos. Você poderia dar aula na minha pós? Olha, que Foi ali. As minhas maiores oportunidades eu tive ali. Eu precisei estar próxima das pessoas que realmente são pessoas a quem eu precisaria admirar. Eu não estava olhando para fora, eu não estava olhando para quem estava no Instagram ou para o nutricionista, eu estava olhando para quem estava do meu lado, porque aquela pessoa do Instagram ou aquela pessoa, aquele colega meu que parece que está à frente de mim, está muito distante de mim aprender com essas pessoas. Mas meu professor está à minha disposição. Perfeito. E eu acho que você conseguiu ter a mentalidade de que a sua vida profissional já estava começando antes de você entrar na faculdade. Então, durante as aulas, durante toda a graduação, você estava Nossa sendo carreira uma começa no profissional. banco da escola. Não, inclusive você tem uma história que eu amei, que eu gostaria que você contasse. Antes de começar a faculdade de nutrição, ainda como modelo. Você contou uma história em um podcast sobre a questão da importância de ser proativa e de fazer aquilo que ninguém faz. Eu acho que esse é um tipo de mentalidade que a gente precisa realmente estimular e falar isso para as pessoas, para fazer mais do que se espera. Eu falo que são 2 coisas. Pagar o preço necessário para poder fazer o que a gente quer. Então, a gente paga o preço fazendo o que é preciso, para depois a gente fazer o que a gente quer. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida e ao longo da minha trajetória. Acontece, por exemplo, na faculdade de nutrição. Eu correlaciono esse episódio meu, né, na agência de modelo com o que eu via também acontecendo nos estágios. Eu acho que vocês, estagiando, já ouviram frases como, não é minha função passar fax, vocês nunca ouviram, vocês não têm idade para saber fax. Mas não é minha função, né, escrever esse e-mail, não é minha função servir esse café, não é minha função levar isso para a recepção. Ou ainda, eu não acredito que eu estou fazendo estágio de nutrição e estou aqui na UAN colocando comida dentro do saquinho. Coletando amostra dentro de um saquinho. Já ouviram isso? Sim. Eu ouvi muito isso ao longo do estágio. Enquanto que eu olhava aquilo e falava, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, e foram momentos que me levaram onde eu precisava chegar. Na época, quando eu entrei na agência, eu não entrei porque eu tinha o sonho de ser modelo ou por qualquer outra razão, mas porque eu precisava pagar meu colegial, que é ensino médio, né? A gente chamava de colegial um tempo atrás, viu, meninas? Mas para poder pagar, né, ou para poder arcar com as minhas responsabilidades, com as minhas custas a partir dos meus 14, 15 anos, eu precisei e queria muito poder contribuir financeiramente dentro da minha casa, ou ao menos não ser uma despesa dentro da minha casa. E eu recebi uma oportunidade num evento, fui convidada para fazer um desfile, fiz esse meu primeiro desfile, depois fui convidada para participar do Vogue Faces, fiquei entre as 10 finalistas e a Vogue direcionou essas modelos, né, para as agências. Quando eu cheguei na agência, falei, ótimo, agora vou ter um salário mensal. Tinham 79 mil meninas fazendo teste a cada 1 hora num paredão em que você entrava e diziam sim, não, sim, não. Falei, gente, como que faz para ser sim aqui? Ninguém nem te olha, você não abre a boca, né? Como que eu vou mostrar que sou eu a pessoa? Como que eu vou montar um salário mensal aqui nessa agência? Mas eu ia todos os dias, eu saía da escola e eu pegava 2 ônibus e ia todos os dias para a agência para saber se tinha algum teste, porque você também não é chamado para todos só porque você tá lá. Né? O nome dela tá aqui, vamos chamar, né? Então eu ia todos os dias, eu ia pessoalmente perguntar se tinha algum teste, se tinha algo que eu podia fazer, e eu lembro que a dona dessa agência, ela tinha um filtro, um galão,
É um filtro de galão. Você tem que carregar o galão do chão para o filtro para conseguir acessar a água. E ela era toda pequenininha, toda minhãozinho, e toda tarde ela falava: não acredito que vocês acabaram com a minha água, agora eu vou passar sede pro resto do dia. E eu simplesmente me ofereci para buscar o galão toda tarde e colocar no filtro. Porque o meu avô tinha o mesmo filtro, eu tinha desenvolvido uma técnica de joelho que era muito fácil pôr o galão. Eu falei, não, eu faço isso pra você, eu posso pôr água todo dia. E este foi o primeiro dia que ela falou pra mim, como é seu nome? Olha E eu falei meu nome é Roberta Carbonari. E ela falou, Carbonara. Eu falei, vai decorar. Carbonara é mais fácil de decorar, é macarrão, a galera gosta. Desde que ela me chamar de Carbonara, pelo menos ela sabe quem eu sou, né? Ela vai se referir a mim com uma palavra que remete a mim. Então, se você puder fazer, eu agradeço. E eu fazia isso por ela toda tarde, né? E por uma semana, minha semana de provas na escola, eu não fui. E ela sentiu minha falta a ponto de ligar para minha casa. Na época, a gente tinha um telefone fixo dentro de casa. Ela ligou para minha casa, minha mãe atendeu. Ela pediu para falar comigo, me chamou pelo nome. Eu ainda brinquei, mãe, como ela me chamou? Ela falou, Roberta Carbonara, mas eu sei que é você. E eu atendi o telefone e ela falou, cadê você? Tô passando sede aqui nessa agência. E ali eu tive a chance de explicar para ela que para mim era muito difícil ir todos os dias para a agência, porque eu tinha um custo de transporte para ir para essa agência. E que para eu poder continuar indo, eu precisava ter uma ajuda de custo. Mas que eu estava disposta a passar fax para chamar as meninas para os testes, ou mandar o teste no BIP das meninas. Na época a gente tinha um BIP que a gente recebia os testes. Que eu estava disposta a ajudar a organizar a agência, a organizar os arquivos, a falar com os contratantes, a organizar as blitz que as modelos faziam, que eu fazia o que fosse necessário. E que eu estaria ali para trocar o filtro. Mas que eu precisava de um valor, porque eu não tinha de onde tirar esse dinheiro para pegar o ônibus todo dia. E ela falou, te vejo segunda-feira. E ela passou a me pagar realmente uma ajuda de custo para essas ajudas que eu fazia para ela. Eu ficava responsável, imagina, com 15 anos, até para estar responsável pelas meninas que eu ia levar ao teste para falar diretamente com o contratante. Então eu chegava lá, me apresentava como agência, falava quem eram as modelos que iam fazer o teste. Até isso ela me deu de responsabilidade. Então eu pude aprender muita coisa ali. Postura, inclusive. Postura. Né? E por conta disso, eu falava, mas eu posso fazer também o teste? Ela falava, pode. E eu comecei a fazer muito dos testes, por conta dessa oportunidade. E aí, como eu já tinha, esses contratantes tinham a chance de ter me conhecido antes de eu estar num paredão, né, com alguém dizendo sim ou não, era muito mais fácil haver uma identificação, deles entrarem, gostaram da minha postura, ela também. E a partir dali, eu tive a chance de mostrar que eu fazia um bom serviço. Que eu tava ali para qualquer coisa, é para ficar 3 horas parada sorrindo, é para me vestir de abacaxi eu faço, né? O que eu preciso é de um salário, eu preciso me sustentar. E a partir dali, 1 ano depois, eu já tinha um salário bom o suficiente para me sustentar e bancar todos os meus custos e meus estudos e tudo mais, que eu falo que até a minha festa de formatura e meu vestido foram pagos pela chance de trocar esse filtro, né? E depois, ao entrar na faculdade, eu já tinha mais idade, né? Quando eu fiz nutrição, eu tenho 46 anos, eu tinha 30 anos, enfim. Carinha de 20. Ah, quem dera, quem dera. Eu tenho uma luz branca aqui lavando minha cara, viu? Pra parecer minimamente com um pouco de colágeno como elas. Elas não, elas podem vir a seco. Não, eu não sou novinha, não. Não, eu tenho 33. Ah, ela não. 33 é o quê? Vamos falar sobre isso? Acabou de sair da escola. Enfim, quando eu entrei no estágio, eu via muito dessa atitude. Quando falavam para mim, olha, nessa ONG mesmo, que essa professora depois me abriu muitas portas, né? Não dava pra gente fazer só o que a gente queria, a gente lavava prato. A gente era uma ONG. Né? Então a gente lavava o prato, a gente organizava a fila na hora de pegar das crianças, dos adolescentes pegarem a comida. A gente fazia tudo que tinha que fazer ali, porque era isso, esse era o preço para também poder fazer a pesquisa, para também poder fazer a antropometria. A gente precisava ser útil para aquela organização, para em troca a organização abrir as portas para o nosso trabalho como nutricionista. E é um preço que se paga. Sim. E a gente vê esse preço em vários lugares. Algumas pessoas dispostas a pagar, outras dispostas a reclamar. Tem uma palestra do Simon Sinek que fala muito sobre gestão, sobre marketing, né? E ele fala que depois de um evento que ele fez com um amigo dele, ele descobriu que existem 2 tipos de pessoa. E esse evento era uma corrida.
e uma corrida de muitos quilômetros, e que ao término dessa corrida, os organizadores geralmente preparavam uma mesa de guloseimas para essas pessoas que estavam, né, morrendo de fome, cansaço e sede após a maratona. E que ele sempre corria pensando, a mesa tá lá. Uma hora eu vou chegar na mesa e vou comer o que eles prepararam hoje. E que ao chegar ao fim da corrida, existia, né, um amontoado de pessoas, quase que uma fila, para acessar essa mesa onde existiam rosquinhas de açúcar. E ele virou para o amigo dele e falou, cara, vamos lá, rosquinhas de açúcar de graça. E o amigo dele falou, cara, olha a fila. E ele falou, amigo, rosquinhas de açúcar. E ele falou, tudo bem, mas você viu a fila? Ele falou, só tô pensando na rosquinha. E que ele falou, você quer saber? Você não quer ir, eu vou. E quando ele chegou ali, né, ele viu que não era uma fila. Na verdade, as pessoas estavam se organizando, mas se ele chegasse perto da mesa, ele pegava uma rosquinha. E ali ele parou para pensar e percebeu que existem 2 tipos de pessoa. A que só consegue pensar no objetivo e na conquista, e aquela que só consegue focar na dificuldade da conquista. E que ele jamais queria ser essa pessoa. Ele queria sempre ser a pessoa que consegue enxergar a grande mesa cheia de rosquinhas de açúcar, que no nosso caso da nutrição fica uma analogia ruim, mas deu para entender o processo, né? Perfeito, Roberta. E assim, nós conhecemos um pouco da sua história, né? Eu sei do processo de administração da clínica, o que te motivou a realmente escolher pela nutrição. Eu queria que você contasse, né, para nossa audiência como que foi essa escolha e como que foi essa administração e construção da clínica, assim. Foi muito diferente do que acontece no Instagram. Muito. E eu explico por quê, né? Quando a gente fala de uma clínica, nem que seja um consultório, né? Porque uma clínica a gente está falando de uma estrutura maior, né? Um consultório seria uma sala de consultório com uma recepção. Mas quando a gente fala de uma empresa, seja ela um consultório ou uma clínica, a gente está falando de tudo que é necessário para se construir, desenvolver e manter uma empresa. E quando eu decidi abrir a primeira clínica, foi uma decisão que eu tive junto com o meu marido. Meu marido era estudante de medicina e ele tinha um sonho de ter uma clínica multiprofissional, que na época eu, como administradora, marqueteira, né, trabalhando dentro de uma multinacional americana, eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E ele falou, olha, eu quero construir essa clínica. E eu falei, olha, essa clínica é uma empresa. Uma empresa tem uma série de processos pelas quais ela precisa passar. A gente precisa entender qual é esse projeto que você tem, o quão viável é esse projeto no mercado, se existe demanda para isso que você quer no mercado, quem vai administrar, quem vai promover, quem vai trabalhar, que alvarás são necessários para essa abertura, quais as documentações que nós precisamos ter e como a gente vai sustentar essa empresa no primeiro ano, porque ela não se sustentará. Todas essas perguntas eu vou deixar descritas aqui para vocês, porque isso já é uma aula. Ela não vai se sustentar no primeiro ano. E eu falo isso porque pesquisas simples que você encontra no site do Sebrae vão te dizer que uma franquia muito bem estabelecida, com uma marca que investe milhões em branding, em posicionamento, vai prometer ao franqueado que em de 12 a 16 meses ele vai ter retorno do investimento dele. Sim. Mas, infelizmente, quando as pessoas na área da saúde não têm acesso a esse conhecimento de administração, de gestão, elas pensam, eu quero ter a minha clínica, eu vou abrir, vou colocar uma plaquinha, atende-se, vou estar no meu Instagram todo dia falando que eu atendo. Agenda aberta no Instagram. E vai dar tudo certo, eu vou pagar esse custo fixo. E não é dessa forma, tá? Você precisa construir fôlego financeiro também, fôlego administrativo e financeiro, para que no primeiro ano você estabeleça esta nova empresa, para que então ela possa passar a lucrar. E foi isso que eu falei pro meu marido, que imediatamente disse, é melhor eu ficar dando plantão. Não, senhor. A gente vai abraçar esse risco, né? E ele começou a atender no particular, assim? Sempre foi no particular. Sempre foi particular. Mas nesta época, como ele estava no primeiro ano de residência, ele já dava plantões. Porque um médico se forma em 6 anos. Em 6 anos ele já é médico, ele é um médico generalista, ele já pode dar plantão em hospital. Ele só não vai dar um plantão numa área de especialização, mas você já é médico, né? Então você já atende pacientes. Então nesta época ele já dava plantões em hospitais públicos.
E ele queria começar o processo de atendimento. Eu quero atender, ele queria atender muito na área do esporte, porque ele fazia a primeira residência em ortopedia, ele tem 2 RQs, né? 2 registros de especialidade médica, que é ortopedia e medicina do esporte. Na época ele estava na residência da ortopedia, mas ele era atleta, já tinha trabalhado, né, vivenciado o esporte durante muitos anos. Ele falou, eu quero na ortopedia ser um médico que promove saúde ao invés de apenas resolver lesões. Então eu quero uma equipe multiprofissional, eu quero um nutricionista, eu quero um fisioterapeuta, eu quero um profissional de educação física. E eu pensando, gente, o homem é ortopedista, ele cola osso. Eu não era da área da saúde, tá? Vocês me desculpem. E ele falava para mim, eu não colo um osso se a pessoa não comer direito. Como esportista, como atleta, eu aprendi que a minha alimentação é o ponto mais importante de tudo que eu vou fazer. Para que eu possa fazer o que eu quero fazer, para que eu possa ter performance, para que eu possa... E como era esse o desejo dele, ele teve a chance, né, um amigo dele, que era fisioterapeuta, abriu as portas da clínica de fisioterapia e disse, você não quer começar a testar, se você gosta de atender? Porque isso é importante também. Tem um monte de gente que fala, eu quero atender, começa a atender e fala, eu prefiro a morte lenta. Né? A gente não sabe o que é. E aí, ele falou, tá, eu vou começar. Então, ele atendia de terças-feiras nessa clínica com este fisioterapeuta. Era uma salinha desse tamanho, que depois eu fui atrás e falei, olha, para ser um atendimento médico tem uma série de alvarás, né, que a Anvisa, a VCB de bombeiro que a gente precisa tirar. Foi feita uma reforma nessa salinha. Então, assim, começou ali, mas era alugada, era uma salinha alugada inicialmente. Enquanto ele via o quanto ele gostava de fazer aquilo, ele gostou muito, porque isso era um ponto importante também, né? Teste antes, não saia montando uma mega estrutura que custa muito dinheiro se você não sabe nem se é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida. E ali ele falou, o que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu quero atender meus pacientes pro resto da minha vida. Falei, bom, então vale a pena, né? Investir nessa empresa. E aí, depois de 1 ano, a gente comprou um espaço. Eu reformei esse espaço. Eu lembro que eu trabalhava na FedEx, eu tinha já a Duda pequena. E eu tava grávida da Clarinha. Nossa. Então, eu ia barriguda da FedEx para a clínica, porque só podia fazer obra à noite. E eu fazia a obra de madrugada. Nossa, E às vezes, exato, eu ia para casa, fazia a Duda dormir, porque ela dormia às 7h30 da noite, com a graça de Deus. Era uma criança que 7h30, 8 horas, né? Eu treinei a Duda a dormir muito cedo, para eu poder fazer acontecer à noite também. Então, 7h30, 8 horas ela estava dormindo, eu voltava para o Brooklyn. E aí eu fazia essa reforma. E foi assim que eu fiz durante o primeiro ano inteiro, não saí da FedEx, porque eu entendia que a gente precisava de dinheiro para a clínica funcionar. Que outra fonte de renda pagaria os custos dessa clínica no primeiro ano. Outra fonte de renda seria o fôlego financeiro desta empresa ao longo do primeiro ano em que essa empresa ainda não estava estabelecida, não estava cheia de pacientes. É uma construção, né? E foi o que a gente fez. Então, no primeiro ano da clínica, a gente tinha um nutricionista, a gente tinha um fisioterapeuta, a gente tinha um profissional de educação física e o professor dele, de ortopedia, veio atender em uma das salas da clínica também. Nosso amigo até hoje o Paulo ainda opera na equipe do José Carlos, que é um dos nossos grandes amigos, ele e a Geseli, né, ele e a esposa. E foi assim que surgiu nossa primeira clínica, que começou a lucrar no segundo ano. No segundo ano, olha Foi só. 1 ano de muito trabalho, muita dedicação e pagando os boletos dessa clínica, né? Porque construir uma clínica, inicialmente, também existe um aporte considerável para tirar os alvarás, os AVCBs, para que isso possa funcionar, para que exista uma reforma que esteja dentro da RDC específica do que tem que ser uma clínica, com tudo que precisa ser uma clínica, né? Acessibilidade, enfim. Então, existe um custo que a empresa precisa devolver, né? A empresa precisa voltar este valor. Além do fato de você abrir uma clínica, se você vai atender das 8 às 20, você tem 2 funcionárias na recepção, minimamente. Uma funcionária de limpeza todos os dias, é tudo CLT. O seu custo trabalhista também é alto. Então, existe um momento em que você, e aí, sim, as consultas eram particular, a gente sempre se posicionou no particular, mas eram valores de consulta bastante acessíveis, porque a nossa intenção era mostrar o serviço daqueles profissionais para que as pessoas entendessem a qualidade do serviço e para que estas mesmas pessoas entendessem também o momento em que a gente fosse aumentar o valor desse serviço, porque conheciam já o valor e não apenas o preço daquilo que era entregue.
E nessa época vocês já tinham as redes sociais pra divulgar existia como é rede não, social, não era, amor. né? Só Não existia era. Orkut. Não existia. Por isso que eu falo, as pessoas que acham que só dá pra dar certo, né? Se for uma pessoa na rede social, na época a gente não tinha como fazer isso. Aham. Então, a forma da nossa divulgação era muito no boca a boca, nas academias, porque o Paulo, ele cada dia da semana, ele treinava em uma academia diferente, e aí o contato dele maior eram com os profissionais de educação física, que vinham conversar com ele, que vinham perguntar, então a gente recebia muita indicação dos profissionais de educação física da academia, para passar na nossa clínica com o nutricionista, com ele, com o profissional de educação física, né? A gente chamava esses profissionais das academias para irem junto com seus pacientes, para assistirem à consulta, para que o paciente pudesse ter um melhor resultado. Então, foi assim que foi crescendo a clínica, e também porque o Paulo sempre foi muito ativo na escrita. A única coisa que existia na época era blog. E ele escrevia todos os dias. E ali aquele blog foi crescendo muito e as pessoas foram querendo saber quem era o Paulo. E esses blogs trouxeram, na verdade, visibilidade para convites para que o Paulo fosse a palestrar, né? Então, em eventos de esporte, em eventos de nutrição. E na época, sim, ele palestrava pelo Prolabore de um hot dog no Brasil inteiro. Olha. O Paulo já chegou aí palestrar em cidades que tinham 4 pessoas para assistir a palestra. E ele palestrava como se ele estivesse palestrando para uma multidão. Nossa. Mas a gente rodou o Brasil inteiro. Não tem uma cidadezinha, acho que do Brasil, que a gente não passou levando essa informação. Que, no caso dele, o desejo dele era levar a informação da importância do exercício físico para todos. Não apenas para aqueles que querem ser atleta ou para aqueles que querem ser esportista, né? Mas isso há 20 anos atrás. E aí toda a equipe foi crescendo de acordo com a necessidade que vocês viam de atender os pacientes, ou eram pessoas que já era conhecida do Paulo e aí juntaram com a clínica? Não, a equipe foi crescendo. Primeiro porque, da mesma forma que cresceu muito o número de... Bom, nessa época, foi a época que eu fui para nutrição. Porque eu Depois de 2 anos. Depois, No segundo ano. Porque eu ficava muito responsável por cuidar dessa equipe. Né? Eu fazia a pesquisa de satisfação do cliente, eu fazia toda a parte de marketing desses profissionais e da clínica. E ali eu tinha muita opinião para dar. E para dar essa opinião para profissionais da área da saúde, eu não me sentia digna até de colocar ali o meu dedo em algo que eu nunca tinha estudado. Eu falei, bom, então eu vou estudar, eu vou fazer nutrição, porque assim eu posso contribuir com esta equipe. Só que me apaixonei pela nutrição, nunca mais saí e montei minha sala. E atendo até hoje. Você pode falar alguma coisa assim que você lembra e falar assim, isso eu gostaria de fazer diferente? Nessa época? Sim. A primeira coisa que eu gostaria de ter feito diferente nessa época a gente tinha um serviço em que o nutricionista atendia numa sala, o médico atendia na outra sala. Quando a gente montou esse serviço. E o que a gente sentia? O paciente muitas vezes entendia, eu passei com o médico, por que eu vou ter que voltar no nutricionista? É porque é o nutricionista que vai te ensinar a comer, é ele que pode prescrever a dieta. Ainda mais naquela época não era Naquela época, exato. Então, a maior dificuldade, demorou um tempo para os pacientes entenderem que era um serviço multidisciplinar que não era, era inseparável, era indissolúvel. Entendi. Eu teria levado muito menos tempo se esse nutricionista estivesse dentro da sala do Paulo desde o dia 1. Hoje o Paulo atende com o nutricionista dentro da sala dele. O Bernardo atende com o nutricionista dentro da sala dele. Embora a gente tenha a equipe que faz, né, os retornos destes pacientes, desde o primeiro momento o paciente é informado de que a alimentação dele vai ser interferida por um nutricionista, porque isso é de extrema importância para qualquer resultado que ele venha buscar. Seja a recuperação de lesão, seja o início de um exercício físico, seja o emagrecimento, seja a saúde mental, o que for que ele venha buscar. O exercício físico é essencial. Essa era a mensagem que o Paulo sempre quis passar. Mas era muito difícil de passar quando era departamentalizado em salas, essa mensagem, com o personal, com ele, depois com o nutricionista, eram muitas pessoas. E era custoso para o paciente também. Custa tempo, Levava mais custa tempo, mais né? dinheiro. Então, isso é algo que hoje eu falo. Se você vai abrir uma equipe multiprofissional, se você é médico, coloque um nutricionista dentro da sua sala. Olha só. Dentro da sua sala. Roberto, e como foi seu primeiro atendimento? Meu primeiro atendimento. Gente, eu atendi sarcoidose e eu não sabia que era isso que estava me procurando. Então, assim, eu me preparei muito para o meu primeiro atendimento, porque a certeza que eu tinha que eu teria dúvidas
e que não seria daquela forma que eu ia atender pro resto da minha vida. Mas que eu precisava começar para entender quais eram as minhas dificuldades e as minhas críticas a mim mesma. O que me faltou, tá? O que eu poderia fazer melhor. E o que eu me preparei muito bem. Durante a faculdade, eu preparei muito bem o que eu achava que ia ser essencial para eu ter à mão. Você já foi preparando ali materiais? Então, eu tinha minhas pastas de diretrizes de intervenção para cada caso clínico que a gente aprende na faculdade. Então, de Crohn a síndrome metabólica, que é bem mais simples, né? Então, assim, eu tinha tudo isso. Quais são os guidelines nutricionais, mas nas minhas palavras já de orientação, não o guideline, eu tinha ele inteiro, mas eu já tinha qual seria a conduta baseada em evidência que esse paciente não poderia deixar de receber. Eu já tinha a minha planilha de como avaliar os exames desse paciente, quais eram os exames essenciais, especialmente em condições clínicas especiais. Então, eu estudei muito e me preparei muito antes de começar. Eu já tinha estudado e feito mais de 100 dietas para minha família inteira, que não me pediu. Ninguém me pediu. Ninguém me pediu. Eu falava, deixa eu te medir aqui 5 minutinhos, não vai te custar nada. E você aí tá reclamando da sua família que te pede e você não quer fazer. Dá 5 minutos do seu tempo, uma antropometria rápida, eu te peso, você não precisa nem ficar aqui, eu só quero treinar. E era o que eu fazia. Me manda seus exames, só pra dar uma olhada, sabe? Porque era uma forma de eu receber uma série de informações e trabalhar nesses casos clínicos e estudar esses casos clínicos. Antes de um caso clínico real sentar à minha frente. Era um caso clínico da minha família. Eu tinha os exames da minha avó, eu tinha a antropometria e o peso da minha avó, eu tinha as condições clínicas da minha avó e eu sabia o que eu precisava fazer e eu atendia. Então, eu entrava no meu aplicativo e falava, muito bem, estou atendendo Dona Lourdes, por exemplo, minha avó. Como eu atendo esta paciente? Quais são as etapas? O que eu preciso fazer? O que é essencial de eu falar para ela nessas condições? Então, eu tinha muitos exemplos já dentro do meu próprio aplicativo, estabelecidos, para que eu não perdesse tempo com isso. E para que eu pudesse focar muito mais em estar presente com o meu paciente. Então, eu começava o meu atendimento e falava, nós temos 2 horas na nossa primeira consulta. Eu nunca imaginei conseguir atender em 1 hora um primeiro paciente. Nem eu. Porque para mim praticamente bota num e-mail do WhatsApp que eu vou falar com você, consegue? Né? E também quando você for me falar, me põe no e-mail, porque a gente só tem 1 hora para eu fazer tudo, antropometria, sinais e sintomas, conversar, entrevista motivacional, entender fazer as metas, fazer a prescrição, isso é impossível. E eu também sabia que eu não queria levar muito trabalho para casa, que a minha prescrição dietética, meu plano seria feito a 4 mãos com o meu paciente, e que, portanto, eu precisaria de 2 horas. Perfeito. Então, eu já Você já entregava na hora, naquela sempre. época. Já, antes de formar, você já tinha esse pensamento. Eu já tinha feito 100, você lembra, né? Que a minha família já tinha passado, eu já tinha feito 100 planos. Eu já tinha esse pensamento. Você Por quê? lembra? Era plataforma? Webdiet. Webdiet? Porque nesse primeiro momento, o mais importante é que as pessoas sempre acreditaram que na primeira consulta você vai entregar 45 páginas para o seu paciente, você tem que corrigir tudo na primeira consulta. Não é assim, não foi assim que eu sistematizei o meu atendimento. Se um paciente vai num médico, ele recebe um remédio para tomar e ele tem dúvida se é de 6 em 6 horas, de 12 em 12 e às vezes compra errado a miligramagem, imagina receber 40 páginas. O que você faz com 40 páginas? Você nem olha. Perfeito. É tão trabalhoso, é tão difícil fazer aquilo que você não volta. Você não começou. Então, eu sabia que não ia ser assim meu primeiro atendimento. Mas que eu precisava começar a ajustar nessa prescrição baseado no recordatório alimentar que eu já calculava. Então, eu passei, como é a sua alimentação habitualmente? Aquilo já saía calculado e eu mostrava para ele, ó, é assim. Você come tantos gramas de proteína. É assim que você... E eu nunca fui muito apegada em gramas e quilocalorias, mas você tá vendo o padrão dessa alimentação aqui? O que você acha que falta aqui? E ali, naquela primeira consulta, eu corrigia as prioridades e falava, a gente tem que começar por aqui. Na próxima consulta, a gente vai abordar isso aqui. Na outra, isso aqui. Então, ele sabia que existia um planejamento de acompanhamento comigo. Não era levar aquele papel embora e tá resolvido, vamos basear nisso aqui pro resto da vida e cuidar do meu problema. Sim. E também levantava, obviamente, o que era essencial de intervenção para além da minha consulta. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa que, ainda bem, eu tinha uma equipe multiprofissional. Então, quando eu identificava, por exemplo, uma pré-diabetes, eu entendia que aquilo seria algo que precisava ser trabalhado também por um médico. E eu encaminhava esse paciente. Quando eu entendia que à minha frente existia uma questão muito relacionada a um transtorno psiquiátrico que impactava o comportamento alimentar, eu chamava um psicólogo para participar da segunda consulta. Então, isso tudo foi construído de uma forma diferente. E o que eu combinei com a minha recepção? Porque eu já administrava nesse momento, quando eu me formei, lembra que eu entrei na faculdade no 2º ano da primeira clínica, né? Sim.
Era mais que o segundo ano, era lá para o terceiro, quarto ano da clínica. No entanto, antes de terminar a faculdade, eu já tinha construído a clínica que eu estou hoje, que é muito maior do que essa primeira. Então, naquela eu tinha 8 profissionais. Na que eu estou até hoje, somos 22 profissionais. A clínica é muito maior, tem muito mais especialidade médica, em outro local, é outra estrutura, é outra história. Eu construí a segunda clínica na faculdade. Então, você estava na faculdade, saía e vinha para a clínica. E vinha para outra obra. E para outra que ainda estava funcionando. A outra estava funcionando e eu que fazia a gestão disso. Eu já tinha a agência, que na verdade não era uma agência de marketing, mas uma empresa de consultoria para clínicas e profissionais de saúde. Então, eu já trabalhava nessas 2 empresas e estava em obra na nova clínica que eu teria uma sala. Nossa. Então, quando isso Não, aconteceu... olha que sonho, você formada, e você já tem ali o sonho do projeto da sua Mas sala. já estava trabalhando em 3 empregos, Mas né? que é isso? Era o mínimo que eu podia me dar de presente. É um mínimo, não, mais do que merecido. Mas o que eu combinei com a minha recepção? Eu falei, olha, vocês só marcam 2 pacientes por dia. Não mais que isso, durante esses primeiros 6 meses, independente de quantos pacientes me procurarem. E eu tive uma procura alta. Né? Primeiro porque eu tinha muito contato com vários pacientes que passavam pela minha clínica e acompanhantes desses pacientes que passavam pela minha clínica, porque eu era quem fazia o relacionamento nessa clínica e a gestão de qualidade. E todos sabiam que eu estava em formação e muitos falavam, estou só esperando você se formar. Segundo, porque eu tive muita indicação dos meus professores também. Olha isso. Eu me formei e acho que 1 mês depois eu atendi o marido de uma professora minha, Beatriz Chilaras, um beijo para você. Foi minha professora, maravilhosa. Hoje ela é professora em uma das minhas pós-graduações também. E ela me dava aula de fisiologia, que eu amo. Era apaixonada por fisiologia. Eu tenho as aulas dela, né? Parte das aulas delas gravadas até hoje, todos os slides. Foi uma professora assim que... E eu gabaritei a prova dela, de tanto que eu amava a matéria. Eu estudava praticamente todo dia um pouco de fisiologia. E quando eu me formei, ela falou, olha, eu acho que meu marido precisa de você, porque eu falava muito, eu estava fazendo já minha pós-graduação no 6º semestre, né, porque eu já tinha outras 2 formações. E você pode acessar uma pós-graduação desde que graduado, essa é a exigência do MEC. Sim. Eu esperei estar no 6º semestre, porque daí eu já tinha tido todas as matérias de base da nutrição e já estava em estágio, mas ao longo do meu estágio eu pós-graduei em comportamento alimentar. Caramba. E eu conversava muito com essa professora, né? Eu conversava muito com vários professores, aliás. E ela falava, assim que você pegar o seu CRN, meu marido, vai lá. Ele precisa de você. E dito e feito, né? Então, assim, eu recebi muitas indicações das pessoas para quem eu estagiei, de colegas formados que, né, que se graduaram comigo e que assistiram a aluna que eu fui. Eu recebi... E a sua postura, né? Exato, eu recebi muito. E muita gente que trabalhou comigo na FedEx falava, não vejo a hora de você se formar, eu vou passar lá. Eu atendi, até pouco tempo eu atendia um dos diretores da FedEx, que era meu colega de baia na época que eu trabalhava com ele, e ele me ligou e falou, se você for tão boa nutricionista quanto você era analista de marketing, eu vou me dar bem. E foi, né? Então, assim, por isso que eu brinco que carreira é uma coisa que a gente constrói desde o primeiro dia em que a gente se apresenta como um profissional. E aí eu só deixava marcar 2 pacientes por dia, porque de manhã eu atendia e à tarde eu estudava. Então eu estudava os casos clínicos deles. Era o horário que eu olhava para minha consulta e falava, eu podia ter feito melhor aqui, eu esqueci de colocar isso aqui, não posso deixar de fazer isso na próxima consulta com o paciente, vou mandar essa mensagem porque esse ponto importante não foi abordado nessas 2 horas em que a gente conversou. Eu estudava, eu montava slides dos meus casos clínicos. Tanto que hoje na minha pós-graduação, acho que o grande diferencial delas, de todas elas, toda semana os alunos recebem caso clínico sendo resolvido ao vivo. Porque a quantidade de caso clínico que eu tenho é surreal. Porque eu transformava meus pacientes em casos clínicos que eu estudava. E ainda bem, sempre tive portas abertas com os professores. Nas dúvidas, eu mandava mensagem. Eu tinha o WhatsApp dos meus professores, porque eu não fui só aluna dentro da sala de aula. Eu fui aluna que também foi para a jornada, eu fui aluna que também deu uma aula, eu fui aluna que também participou de um projeto. Então, eu tinha um contato para além da sala de aula com grande parte dos meus professores e eles sempre estiveram abertos para mim me ensinar. Perfeito. Os professores também da pós-graduação? Também da pós-graduação. Tem professora da pós-graduação que hoje dá aula na minha pós-graduação. Olha só. Também da pós-graduação. Perfeito. E, Roberto, eu vou contar um pouquinho aqui para a audiência como que a gente foi parar aqui, né? Vamos.
Bom, nós temos, né, o nosso podcast, o Pod Nutri, e uma das nossas convidadas foi a Marcela de Paula, inclusive beijo, Marcela. E aí, no podcast da Marcela, ela tava contando ali como que ela chamou você pra fazer o Meeting de Nutrição Oncológica. E aí, eu lembro que ela falou assim, gente, olha, eu nunca tinha feito nenhum congresso, meu Instagram, né, não era focado nisso, eu era uma nutricionista que atendia e falei assim, eu vou fazer um evento de nutrição oncologia em Goiânia. Pós-pandemia, e eu preciso de um nome forte, né, pra divulgar o evento. Vou chamar a Roberta. E aí, ela foi correndo no podcast, ela não entrou tanto em contato, como ela conseguiu o contato da Roberta, mas que a Roberta contou uma história aqui no off pra gente, muito legal. E aí, a Roberta falou assim, aí ela falou com a Roberta, né, conseguiu, e a Roberta falou assim, olha, eu tenho vaga, eu posso no dia tal. Então o evento vai ser nesse dia, o dia que a Roberta tava disponível. Foi pior que isso. Foi pior. Foi pior. Foi. A história foi assim, aliás, beijo, Marcela, amo você, minha amiga, parabéns por tudo que você construiu aí. Mas a história foi a seguinte, ela me chamou no Instagram, falando que ela tinha um evento, eu tinha um número de contato muito sério, uma postura muito boa. Falei, claro, passei meu contato. E aí ela falou, você pode passar o contato da sua assessoria? Eu falei, não. Você é nutricionista? Ela falou, eu falei, então tá aqui meu contato, você é minha colega. Pega meu contato, a gente se fala diretamente. Aí ela me chamou no WhatsApp, falando que ela tinha um meeting de nutrição oncológica em Goiânia, que ela gostaria muito de já convidar os palestrantes, se eu poderia falar com ela por um minuto. Eu falei, olha, eu tô indo pro Rio Health Nutrition, que é um evento que eu participo há muitos anos, da Lu, e tô meio corrida. Se a gente pudesse falar depois do Rio Health Nutrition, para eu entender como vai ser, quando vai ser, que palestra minha você gostaria de ter, a gente pode fazer dessa forma. Ela, claro, inclusive eu vou lá no Rio Health e a gente se vê. Nem sei se ela, depois eu vou perguntar isso para ela, nem sei se ela ia mesmo antes, ou se ela comprou até a chance da gente falar pessoalmente. E eu palestrei no Rio Health, e no dia que eu palestrei, a grade era uma grade super corrida, e a Lu, que é a organizadora, falou, não desce do palco pela frente, para não causar um tumulto ali na frente das pessoas que geralmente vêm perguntar, conversar após palestra, porque na sequência da sua palestra eu tenho um palestrante. Então você vai sair por trás do palco. Eu falei, eu saio por trás do palco sem problema. E a gente pega você lá atrás, nos bastidores. Eu falei, tá tudo certo. A Marcela convenceu a Luciana, dona do Rio Health Nutrition, a deixar ela entrar nos bastidores, porque ela precisava falar comigo a respeito de um evento que eu tava, que eu nem tava ainda. Quando eu desço do palco, ela tá lá, oi, tudo bem? Eu sou a Marcela, dona do congresso, Meeting de Nutrição Oncológica. Eu falei, Marcela, que prazer te conhecer. Ela falou, queria saber se a gente vai poder conversar. Eu falei, óbvio que a gente vai poder conversar. Ela falou, acabei de assistir sua palestra, adorei. Eu falei, poxa, vai ser um prazer estar com vocês lá em Goiânia também. Me liga. Aí ela me ligou e eu falei, deixa eu entender algumas coisas do seu evento, né? Quem é o organizador do evento? Quais são os patrocinadores? Ela falou, eu sou o organizador do evento. Eu falei, não, mas você e que empresa tá cuidando? Ela falou, a minha empresa, eu mesmo. Eu falei, Marcela, você tá me dizendo que você vai montar um congresso de nutrição oncológica dentro e ali de um espaço público gigante, e que você é a pessoa que vai correr atrás do patrocínio, correr atrás das inscrições, fazer a distribuição, o financeiro, tudo isso. Ela falou, é meu sonho, porque eu não tenho um evento desse porte aqui, e eu acredito que as nutricionistas e as estudantes daqui merecem. Então, eu vou fazer o que for necessário para esse evento acontecer. Eu falei, e que dia esse evento, Marcela? Ela falou, o dia que você puder, que dia você pode? Eu falei, Marcela, você tá falando sério lá? Seríssimo. Que dia você pode? Não sei se você sabe, mas você vai ter que divulgar, você vai fazer lá. Você não sabe melhor. Aí a gente achou essa data. E quando eu cheguei lá, eu falei, não é possível que essa menina estava falando a verdade. O evento estava lindo, cheio de patrocinador, cheio de nutricionista, cheio de estudante, num espaço gigante. Ela estava descabelada, porque ela tinha passado a noite anterior montando o espaço. Ela, a família dela, botou a irmã para trabalhar, aqui, viu a sua família, tu deve muito para sua família. Estava todo mundo, o marido, o pai, a mãe, todo mundo envolvido em fazer acontecer aquele evento. E quando eu vi aquilo, eu segurei na mão dela e falei, minha amiga, ela foi uma pessoa muito incrível. Ela segurou na minha mão e fez, tá vendo esse auditório cheio? Eu quero te agradecer porque você me ajudou a construir isso aqui. E me emociona isso, porque é muito difícil na nossa área a gente ver as pessoas se tratarem dessa forma. Sim. Mas seria tão mais fácil se todos se tratassem dessa forma. Né? De quem você não gosta, não concorda, é só você seguir em frente. De quem você pode
caminhar junto, pega na mão, vai junto, sabe? É tão mais fácil, é tão mais gostoso. E divida os louros, né? E aí eu olhei para ela e falei, minha amiga, eu podia ter a força da She-Ra, que eu não ia conseguir montar isso aqui com essa quantidade de pessoas se você não tivesse sido a pessoa que idealizou, sonhou e construiu tudo isso do jeito que você construiu. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. Você pode contar comigo para todos os meetings que você for fazer a partir de hoje. Porque é louvável ver uma nutricionista fazer isso, tirar algo do zero do papel e sozinha montar tudo, né? E fazer acontecer. E ela olhou para mim e fez assim, você sabe? E aconteceu recentemente, eu fui para Xingu, num evento que estava entupido de gente, são 16 horas para chegar em Xingu. E mais 2 dias para voltar para casa. Nossa. E eles fizeram um evento que estava lotado. E a nutricionista que organizou chegou para mim e fez assim, eu quero te agradecer muito por você ter acreditado no meu evento e estar aqui. Eu falei, imagina, eu quero te agradecer muito por construir um evento aqui, né, para os nutricionistas. Aí ela falou, você sabe que eu conheci a Luciana do Rio Health Nutrition. E quando eu descobri que ela era nutricionista, eu falei, gente, uma nutricionista pode fazer um negócio desse tamanho? Eu sou nutricionista, o que eu tô esperando para fazer? Porque eu sempre quis um evento assim na minha cidade e sempre fiquei esperando alguém fazer um evento assim na minha cidade. Enquanto que, na verdade, eu precisava ser a pessoa a fazer o evento na minha cidade. Olha que incrível, tá? Então, assim, eu acho que isso é de uma grandeza e de um altruísmo até, porque eu sei que a Marcela, nesse primeiro evento, ela não ganhou R$1 com isso. Ela ganhou só a sensação maravilhosa de ver aquele auditório cheio de estudante, aprendendo. Foi o que ela ganhou. Sim. E mais pessoas têm esse movimento e esse posicionamento. Essas pessoas não merecem ser olhadas como concorrentes, como alguém que está fazendo um evento para concorrer com o seu. Estas pessoas merecem palmas por estarem levando o que a nutrição precisa para mais estudantes, por estarem trazendo espaços para estudantes e nutricionistas poderem interagir, se conhecer, construir, criar. Então, isso é muito legal. Então, Marcela, tiro o meu chapéu para você, vou tirar para sempre, estarei em todos os meetings, a minha agenda já está fechada para o ano que vem. Ah, Ai, perfeito. que Nós estaremos lá. Com certeza. Inclusive, no meeting, na hora que foi para fazer uma pergunta, né, eu levantei a mão e eu falei assim, eu quero fazer uma pergunta. Vou te fazer essa pergunta. Nunca imaginei que eu faria essa pergunta no podcast. Tá vendo? Com ela. E aí, só que, como muitas pessoas queriam perguntar, né? Não deu tempo, né, de eu fazer minha pergunta. E aí, a moça falou assim, olha, pode ficar no final do evento, que a Roberta vai estar lá, quem quiser fazer a pergunta pode fazer. E a gente na fila, e eu assim, ansiosa pra fazer a pergunta, virei pra minha mãe e falei, vamos convidar ela pra gravar um podcast com a gente? Tipo a Marcela. O não a Cria gente de já Marcela. tem. O não a gente já tem. Né? E aqui estamos, então vou fazer essa pergunta. Fechar, procurar um estúdio, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. E elas falaram, eu falei, mas aonde? Ela, não, a gente vai procurar o estúdio. A gente falei, então vamos para São Paulo, vocês fazem no meu estúdio, né? E foi assim que a gente tá aqui, foi assim que a gente chegou até esse Eu vou dia. colocar Ela a foto falou de assim, como eu fiquei no... Ela chorou. Ela falou assim, não, aceito. Mas vocês têm que ir lá em São Paulo, lá na minha agência. Pode ser, já estou com a roupa de ir, já vou comprar passagem. Muito bom ter Desse vocês jeito. aqui. Muito bom. Bom, E a pergunta é, a gente sabe de todas as dificuldades, né, que um nutricionista recém-formado tem. De captar, de fidelizar pacientes e tudo mais. Mas, e uma nutricionista que tem uma carreira tão consolidada como a sua? Quais são as dificuldades? Olha, Marcela, vou te falar que era uma excelente pergunta que você não deixou ela fazer no dia do domingo, entendeu? Abre para mais pergunta aí no próximo meeting. É uma excelente pergunta, porque existem dificuldades também, né? É claro que é uma dificuldade mais gostosinha de ter, porque no começo da carreira a gente tem, além das dificuldades, a gente tem as incertezas, as angústias de, nossa, será que minha agenda vai ter paciente suficiente? Será que eu vou conseguir manter e sustentar esse crescimento de agenda? Para uma nutricionista que se consolidou, né, nessa área de atendimento, ou ainda, né, como professora, existem dificuldades que são muito mais emocionais do que essas dificuldades materiais que a gente tem no início. Porque no início eu falo que a dificuldade emocional, ela vem de uma questão material também. Será que eu vou poder viver disso aqui? Será que isso vai pagar a minha vida? Será que eu vou conseguir me sustentar sendo nutricionista, fazendo o que eu amo? Então, tem ali uma base muito material que traz essas angústias, né? Quando a gente está bem estabelecido e a gente está vivendo de nutrição, realmente a gente falou, poxa, deu certo, né? Eu vivo de nutrição, a minha vida está sendo construída por essa profissão que eu escolhi e tal. As dificuldades são mais emocionais no sentido de,
que projetos que eu preciso abrir mão. Ou que projetos que são essenciais, mas que vão me tirar grande parte do meu tempo, que eu trabalhei tanto para ter, né? Então, eu ganhei o dinheiro para usufruir de uma vida melhor, eu não tenho como viver lá, porque eu não tenho agenda. Porque eu tenho projetos importantes que acabam fazendo essa máquina permanecer funcionando. Sim. Então, eu falo hoje que eu brinco muito com os meninos da Plene, né? Que eu chamo de meninos porque eu conheço há 15 anos, mas são homens, diretores e presidentes, donos, proprietários da Plenitude. Eles falam, você podia tirar um pouco a mão dos seus atendimentos, porque às vezes eu chego exausta no final de semana para dar aula, porque eu atendi a semana inteira, minha voz já está prejudicada, porque você atende paciente um atrás do outro, você fala muito, chega no final de semana, a voz está bem prejudicada. E eles falam, tira um pouco a mão do atendimento, você não precisa mais atender tanto. Mas minha resposta é sempre, se eu consigo montar uma boa aula para alunos que estão buscando especialização para atender, é porque eu atendo. Perfeito. E é porque eu tenho o caso clínico para levar, é porque eu tenho como mostrar para eles o que eu fiz, o que eu podia ter feito melhor, quais os materiais que eles têm que estudar. Então, uma coisa alimenta a outra. Sim. Então, quando você dá certo, você se vê dando certo em várias áreas e com uma agenda lotada de trabalho e com pouco espaço para qualidade de vida. E aí vem um segundo problema. A sua agenda do consultório começa a se retroalimentar também. Então, hoje, eu mal consigo aparecer no Instagram. Vocês podem olhar meu Instagram, eu tenho um post no feed a cada, sei lá, um mês, que é o que dá tempo de eu fazer. Nos stories eu apareço quando eu consigo, me maquiando, que eu tô indo para algum lugar, ou eu tô viajando e, portanto, tô concentrada em fazer uma coisa só, né? E aí eu consigo abrir minha câmera, mas dificilmente no meu dia a dia, com a rotina do meu dia a dia, eu consigo dar conta de fazer esse tipo de coisa. E aí vem a questão de os pacientes, ao longo desses 10 anos que eu atendi, permanecem meus pacientes. Eles talvez não estejam em tratamento, alguns deles não estão em tratamento de recorrência, mas estão em check-up anual comigo. Eles voltam todo ano, tá? E eles trazem outros pacientes, familiares. Então, minha agenda hoje é retroalimentada por indicações dessas pessoas. E são indicações que me dá muita dor no coração falar, eu não tenho como atender. E eu não tenho mesmo. Porque eu não tenho como encaixar novos pacientes na minha agenda. Existe um limite do que eu consigo atender. Inclusive não tem nem assim no seu link a agenda, seu Não tem como agendar, não tem como agendar. Primeiro porque se vem, e eu dou preferência para quem é indicação do meu paciente. Poxa, é o primo da minha paciente que eu atendo há 10 anos. É a mãe do meu paciente que eu atendo há 5. Obviamente que esse paciente, primeiro, é muito mais fácil atender um paciente indicado assim, porque ele já vem com um respaldo de alguém que é atendido por mim, dizendo, olha, eu confio, né? É um paciente que tem um incentivo desta pessoa que indicou para seguir as minhas orientações. E esse paciente é um paciente que eu faço questão de dar a abertura de agenda, porque é quase que uma retribuição do meu paciente, essa indicação, né? E eu quero atender. Então, eu não tenho agenda aberta em rede social. Nem o Paulo. Porque nos últimos 20 anos ele, né? 10 anos eu, a gente se dedicou a atender da melhor forma que a gente pode, e com muita atenção a estes pacientes que estão na nossa agenda, que são nossos pacientes. Então, a gente também não lota a nossa agenda. 10, 15 pacientes por dia. Não dá. Meu amigo, se você atende 10, 15 pacientes por dia, primeiro que você não come, não dorme, não faz nada. Porque para atender 15 pacientes, você precisa de 24 horas, no mínimo. Sim. E você não tem qualidade nesses atendimentos. Porque até hoje eu atendo meu paciente, mas depois eu pergunto se está tudo bem, como que foi a alteração que a gente fez, se ele conseguiu colocar a meta que a gente definiu juntos na consulta, se ele se deu bem com a suplementação que foi alterada, se aconteceu alguma coisa, se ele passou no médico que eu indiquei, se ele fez os exames novos. Eu estou em conversas com esses pacientes o tempo inteiro. Então, tá para além do tempo que eu gasto dentro do meu consultório. Eu preciso reservar esse tempo. Como você faz essa gestão? Porque eu reservo esse tempo. Uhum. Então, eu tenho 1h30 por dia, que é quase que 1 hora de consulta, veja só, em que eu me dedico a olhar meu WhatsApp. Eu tenho todos os meus pacientes, tem uma tag, paciente. Eu clico lá em buscar paciente e eu vou respondendo a todos eles. Eu vou fazendo esse follow-up com todos eles. Eu tenho no meu Outlook, chamar a Mônica e perguntar se ela conseguiu. Lembrar a Renata dos exames. E pisca no meu Outlook e eu mando essa mensagem. Então, para eu atender com excelência esses pacientes, não adianta eu pôr um monte na minha agenda. Porque é uma coisa que não se sustenta. Você põe um monte periodicamente, depois você começa a lutar e virar um vendedor.
porque o monte que você atendeu não voltou e não trouxe mais ninguém. Uhum. Então, eu preferi, né, e eu sugiro trabalhar dessa forma, atender aqueles pacientes, número limitado, com valor agregado mais alto, e, portanto, também não há qualquer reclamação quanto ao valor da minha consulta, porque o que eles recebem comigo, em Condiz, comparativo né? com o que eles recebem em linha de produção de 10, 15 pacientes por dia, é muito diferente. Sim. Mas a questão emocional é muito difícil você falar, não, eu não vou te atender. Sim. Ou eu não posso te atender. Uhum. E aí eu criei, na verdade, uma forma de uma equipe conseguir absorver esses pacientes. Então, hoje, já há alguns anos, né? Eu já tenho mais de 4 anos profissionais, nutricionistas, que são mentorados, treinados por mim dentro da clínica e que atendem hoje na minha clínica esse fluxo de pacientes que eu não consigo atender. Uhum. E que são... Mas aí eu tenho uma outra questão. Eu tenho que fechar um tempo da minha agenda, porque eu avalio esses casos clínicos, eu oriento esses casos clínicos, para que esse paciente que me procurou saiba que não é que eu simplesmente falei, ó, tá aqui, eu te indico ela. Eu tô pondo a mão nisso também. Olha só. Né? Eu tô cuidando de perto disso também. Então, eu acho que o maior desafio para quem está estabelecido é usar da melhor forma esse tempo. Hoje, eu sou muito mais útil treinando um monte de gente para atender dessa forma e podendo atender cada vez mais gente do que simplesmente encaixando um paciente na minha agenda. É perfeito. Nossa. E aí o seu dia tem 36 horas. Tem 12 horas cansativas, porque eu preciso dormir 7, senão não sou ninguém no dia seguinte. Sim. E a gente estava falando sobre tudo que aconteceu com a Marcela de Paula, com a gente, com você. E o nosso propósito do Feito por Nutris nasceu disso também, porque a gente sente que tem uma certa desconexão entre as nutricionistas, uma competitividade, sabe? Ver a outra sempre como concorrente. E nós, do Feito por Nutris, a gente não queria passar esse tipo de mensagem. A gente queria justamente o que a Marcela fala, pegar na mão da outra pra gente conseguir crescer juntas. E aí, a Bruna, ela já atende há mais tempo, né? Óbvio que eu não começo atendendo. Mas a Bruna, com tudo que ela criou de material e tudo mais, ela começou a vender nas redes sociais. A gente criou o Feito por Nutris a partir disso. Tivemos a ideia do podcast pra falar justamente sobre carreira, pra trazer as nutricionistas e contarem o que deu certo, o que não deu certo dentro do consultório, pra gente ter essa troca com elas. E aí, a gente te trouxe um presente do Feito por Nutris. Que coisa Deixa eu linda. pegar. A gente... Deixa eu falar no microfone. A gente imprimiu as nossas ferramentas pra você ver como é que funciona. Algumas, tem muitas. A gente focou mais nas comportamentais. Que legal, isso. Aí a gente fez algumas Delicadeza. coisinhas. Não, isso é o que vocês hoje oferecem no produto de vocês para nutricionistas. Gente, Então, é meu nome, tá? Só pra esses deixar aqui- claro que é personalizado. A gente já teve uma papelaria personalizada que a gente fazia impresso, só que hoje a gente não faz mais. Mas a gente quis fazer um Por questão de tempo. mimosinho Isso pra aqui, você. esse aqui é meu mimo, então. Esse aqui Sim. vocês vão ter, tá? Mas exercícios para estimular o autoestima. Mentira. Aí tudo isso é em PDF que a gente... Esse é um PDF. Gente, que bem feito. Esse é um PDF que é de um planner que eu fiz para os meus pacientes. Então, Que legal. para os pacientes que fecham o plano de consulta, aí... Eles recebem, eu tenho o meu também. Isso é muito legal. Porque é uma forma deles levarem algo que representa esse momento de a partir de agora eu vou me cuidar. Né? Eu acho muito importante. Uma papelaria desenvolveu para mim também esse diário. Que bonito isso. Que bem feito. E aí tem as metas, tem os Isso aqui é uma exercícios. coisa que eu falo sempre, né? Você criou um serviço antes de divulgá-lo. A parte mais importante para dar certo é essa etapa da criação que as pessoas pulam. Isso demanda um tempo absurdo. Demais. Nossa, demais. Uma Foi dedicação muito absurda. tempo pensando. E o lucro é zero. No primeiro você fala, só tô trabalhando. Só que é isso que faz diferença no momento em que você faz a sua divulgação e que você entrega o seu serviço, né? Você tem um serviço muito bem estruturado. Esse é para você anotar suas ideias. Não, gente, eu tô muito... tô insuportável agora, tá? Fora
todo o material que vocês têm dentro do... Ai, que legal. Esse aqui, eu acho ele muito interessante, que a gente chama ele de Nutricoins. Ai, gente. Fala, que eu tô... Para você entregar, você definir um objetivo com o seu paciente, né? E aí é interessante montar também a lojinha da Nutri, né? Ter alguma coisa assim que o paciente pode ir comprando com as Nutricoins dele, com as moedinhas que ele vai ganhando de acordo com as pressão evoluções. de metas, né? Isso, aham. Que lindo. Você sabe que eu tô olhando isso aqui, o que vocês fazem é muito interessante, porque ao acessar todo esse material no curso de vocês, por exemplo, a nutricionista pode replicar para sempre, né? Então eu vi, por exemplo, que vocês montaram o diário alimentar, já muito bem estabelecido, estruturado aqui, não só com o que você comeu, que horas você comeu, mas a questão da fome e saciedade, né? O que levou o paciente a comer, como se sentiu após comer. Depois que você tem um desse em mãos, bonitinho e prontinho assim, você tira a cópia, né? Para sempre dentro do seu consultório para utilizar. Então tem muito material que eu vi aqui que eu mesma esse daqui, vou eu utilizar. acho ele interessante, porque a minha especialidade é saúde intestinal. Então eu trabalho muito. E aí eu peço pro paciente ir rastreando, né, a melhora dos sinais e sintomas, o tipo Que de legal. fezes Com a e escala de tudo mais. Bristol. Isso. Tudo é com o link do Canva. Então elas conseguem colocar logo, trocar as cores e tudo gente. mais. Se você acabou de descobrir que você nem começou, já vai direto nelas. Daí você já começa com o material, porque essa parte dá muito trabalho. É uma parte de design. Não, demorei anos pra criar tudo. Exato, dá muito trabalho. E hoje você oferece para nutricionistas que estão começando o atendimento. Que lindo, parabéns pela sua idade. Obrigada pelo presente. Vou usar muita coisa do que tem aqui de verdade. Esse daí foi Minhas retirado razões. do livro Pense Magro, As Razões. Minhas razões para emagrecer. Ai, gente, que lindo o trabalho de vocês. Obrigada por esse presente, realmente útil, além de fofo. Esse aqui é só meu, não sei se vocês vão ter, tá? Mas eu amei demais, demais, demais. E parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, pela postura. Né? A gente falou muito de postura, mas quando vocês me perguntaram, nossa, eu não acredito que você, né, disse sim. A postura de vocês foi incrível no dia do evento, assistindo, né, a todo o congresso, a forma como vocês se comunicam, a forma como vocês abordam os profissionais, colegas de trabalho, seus futuros colegas de trabalho, né? Então, parabéns, eu só desejo que vocês tenham todo o sucesso nessa jornada como nutricionistas, que vocês possam viver dessa profissão maravilhosa e que vocês impactem cada vez mais profissionais, mais estudantes, para um caminho de união na nutrição realmente e de entregar mais, ao invés de criticar mais, né? Você está vendo um problema ali, cria uma solução ao invés de criar uma crítica, né? Cria uma solução e vê quanto mais pessoas você puder atingir, melhor para nossa área. Porque eu falo, quando a gente fala bem de uma nutricionista, a gente fala bem da nossa área. Sim. Quando a gente fala mal de um nutricionista, seja ele quem for, a gente está falando da nossa área também. Então, parabéns pela postura de vocês. Foi um prazer estar aqui. Adorei receber vocês aqui na agência. Sejam sempre muito bem-vindas e que o podcast de vocês e o Feito por Nutris tenha todo sucesso. Amém. Muito obrigada. 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 Olha, eu até topo, a gente nem falou de tudo que a gente falou antes. A gente fez um podcast antes do podcast. Então, quando vocês estiverem em São Paulo de novo, me avisa, a gente cria o podcast 2. Etapa 2. Obrigada. Muito Com obrigada. certeza. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Lembrando aqui para seguir a gente no Instagram, feitopor.nutris. Seguir a Roberta Carbonari. Eu vou deixar, inclusive, todos os links aqui embaixo. Eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas eu sei que vai ter uma nova turma da Plenitude agora em novembro. Então, qualquer coisa, eu deixo um linkzinho aqui da Plenitude também. Tem nova turma. A Plenitude abre nova turma a cada 3 meses. Então, a gente deixa um link aqui também. Vai ficar de toda forma. Vai ficar aqui disponível para vocês. Gente, inclusive a grade, tá? Gente, que é isso? Fantástica. Que é isso? A gente vai conversar nos bastidores. E muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Tem muitos outros aí no canal. E até o próximo podcast. Beijo.